Capítulo 2. Maya Roberts nunca havia confiado em meninos lindos, razão pela qual detestou Jace Vailan desde a primeira vez em que o viu. Seu irmão, Daniel, havia nascido com a pele cor de mel e os enormes olhos escuros da mãe, e tinha se tornado o tipo de pessoa que colocava fogo nas asas de borboletas para assisti-las queimar e morrer enquanto voavam. Ele a havia atormentado também, inicialmente de formas sutis e sem importância, beliscando-a onde os hematomas não ficassem evidentes, trocando o shampoo por alvejante. Ela reclamava com os pais, mas eles não acreditavam. Ninguém acreditava ao olhar para Daniel, confundiam beleza com inocência e bondade. Quando ele quebrou o braço dela no primeiro ano do ensino médio, ela fugiu de casa, mas os pais a levaram de volta. No segundo ano, Daniel foi nocauteado na rua por um motorista que o atropelou e fugiu, matando no ato. Junto aos pais do lado do túmulo, Maya sentirá vergonha da própria sensação de alívio. Deus, pensara ela, certamente a puniria por estar satisfeita com a morte do irmão. No ano seguinte, foi o que ele fez. Ela conheceu Jordan. Cabelos longos e escuros, quadris estreitos em jeans gastos, camisetas de bandas de indie rock e cílios como os de uma menina. Ela jamais poderia imaginar que ele se interessaria por ela. Meninos daquele tipo geralmente preferiam meninas pálidas, magrinhas e com óculos coloridos, mas ele parecia gostar de suas formas arredondadas. Dissera, entre beijos, que ela era linda. Os primeiros meses foram como um sonho, os últimos, como um pesadelo. Ele se tornou possessivo, controlador. Quando estava com raiva dela, rosnava, e dava-lhe tapas na cara, deixando marcas que se assemelhavam a excesso de blues. Quando ela tentou terminar com ele, o menino a empurrou, derrubando-a no pátio de sua própria casa, antes de correr para dentro e fechar a porta. Mais tarde, ela beijou outro menino na frente dele, apenas para deixar claro que estava tudo acabado. Maya nem sequer se lembrava do nome do menino. Lembrava de estar andando de volta para casa naquela noite, a chuva molhando seus cabelos com gotículas, lama sujando as calças enquanto ela cortava caminho pelo parque perto de casa. Lembrava-se da sombra escura explodindo por trás do carrossel de metal, o enorme lobo molhado jogando-a na poça, a dor horrorosa dos dentes do bicho cerrando-se sobre sua garganta. Maya gritara e se debatera, sentindo o gosto do próprio sangue quente na boca, enquanto o cérebro gritava, isso é impossível. Impossível. Não havia lobos em Nova Jersey, não naquela vizinhança comum, não no século XXI. Seus berros fizeram algumas luzes se acenderem nas casas da vizinhança, janelas se iluminaram, uma após a outra, como fósforos se acendendo. O lobo a soltou, deixando rastros de sangue e pele rasgada com os dentes. 24 pontos mais tarde, ela estava de volta ao quarto cor-de-rosa, com a mãe caminhando de um lado para o outro, ansiosa. O médico da emergência dissera que a mordida parecia de um cachorro grande, mas Maya sabia que não. Antes de o lobo se virar para fugir correndo, ela ouvirá uma voz quente, sussurrada e familiar no ouvido. Você é minha agora. Sempre será minha. Ela nunca mais viu Jordan, ele e os pais empacotaram tudo o que tinham no apartamento e se mudaram, e nenhum dos amigos sabia para onde tinham ido, ou não admitiam saber. Ela ficou apenas um pouco surpresa na lua cheia seguinte quando as dores começaram, dores cortantes que rasgavam as pernas, de cima a baixo, forçando-a ao chão, curvando-lhe a coluna do mesmo modo que um mágico dobraria uma colher. Quando os dentes explodiram para fora da gengiva e caíram no chão como chicletes, ela desmaiou. Ou pensou ter desmaiado. Acordou a quilômetros de distância de casa, nua e coberta de sangue, a cicatriz no braço pulsando como um batimento cardíaco. Naquela noite pegou o trem para Manhattan. Não foi uma decisão difícil. Ser birracial já era complicado o suficiente em sua vizinhança em Nova Jersey. Só Deus sabe o que poderiam fazer com um lobisomem. Não foi difícil encontrar um bando ao qual se juntar. Havia vários deles em Manhattan. Ela acabou se unindo ao grupo dos que ficavam na parte baixa da cidade, os que dormiam em velhas delegacias de polícia em Chinatown. Os líderes do bando eram mutáveis. Primeiro Quito, depois Veronique, em seguida Gabriel, e agora Luke. Maya até que gostava de Gabriel, mas Luke era melhor. Tinha um olhar confiável, olhos azuis e gentis,
e não era bonito demais, então ela não desgostou dele no ato. Estava suficientemente confortável com o bando, dormindo na velha delegacia, jogando cartas e comendo comida chinesa quando a lua não estava cheia, caçando pelo parque quando estava, e, no dia seguinte, bebendo para curar a ressaca da transformação num Ters Moon, um dos melhores bares underground de lobisomens. Tinha cerveja perto do pátio e ninguém ligava se você tivesse menos de 21 anos. Ser um licantrope fazia com que a pessoa crescesse depressa e, contanto que brotassem pelos e garras uma vez ao mês, podia-se beber no Moon, independentemente da idade que tivesse em anos mundanos. Atualmente ela mal pensava na família, mas quando o menino louro com o casaco preto e longo entrou no bar, Maya congelou. Ele não se parecia com Daniel, não exatamente, os cabelos de Daniel eram escuros e se curvavam perto da pele cor de mel da nuca, e aquele menino era completamente branco e dourado. Mas tinham o mesmo corpo belo, a mesma maneira de andar, como uma pantera à procura de uma presa, e a mesma confiança plena no próprio poder de atração. Ela cerrou a mão convulsivamente ao redor do copo, e teve que lembrar a si mesma, ele está morto. Daniel está morto. Uma onda de murmúrios atravessou o bar assim que o menino chegou, como uma onda atingindo a proa de um barco. O menino agiu como se não tivesse percebido nada, puxou um banco com o pé e sentou-se com os cotovelos apoiados no bar. Maya ouviu pedir uma dose de uísque no silêncio que sucedeu os murmúrios. Ele tomou metade da bebida com um gole rápido. O líquido tinha a mesma cor dourada e escura de seus cabelos. Quando levantou a mão para pousar o copo no balcão do bar, Maya viu as marcas pretas e curvilíneas nas costas das mãos. Morcego, o cara sentado ao lado dela, Maya já tinha sido namorada dele, mas eram amigos agora, murmurou alguma coisa sobre a respiração que soou como um nefilim. Então era isso. O menino não era um lobisomem. Era um caçador de sombras, um membro da força policial secreta do mundo oculto. Eles conservavam a lei, amparados pelo pacto, e não era possível tornar-se um deles, era preciso nascer um deles. Era o sangue que os tornava o que eram. Havia muitos rumores sobre eles, a maioria desagradável. Eram arrogantes, orgulhosos, cruéis, empinavam o nariz e desprezavam os membros do submundo. Havia poucas coisas que os licantropes detestavam mais do que caçadores de sombras. Exceto talvez um vampiro. Dizia-se também que os caçadores de sombras matavam demônios. Maya se lembrava da primeira vez que tinha ouvido que demônios existiam e o que faziam. Tinha ficado com dor de cabeça. Vampiros e lobisomens eram apenas pessoas com uma doença, até aí ela entendia. Mas esperar que ela acreditasse em toda aquela baboseira de céu e inferno, anjos e demônios. Considerando que até então ninguém podia afirmar com certeza se havia ou não um Deus ou para onde a pessoa ia depois que morria. Não era justo. Ela acreditava em demônios, já tinha visto obras deles o suficiente para negar, mas preferia poder não acreditar. Imagino, disse o menino, inclinando-se sobre os cotovelos ainda mais para perto do bar, que não sirvam bala de prata aqui. Muitas associações negativas? Os olhos brilhavam, estreitos e faiscantes como a lua crescente. O homem que trabalhava no bar, Pet Aberração, apenas olhou para ele e balançou a cabeça com desdém. Se o garoto não fosse um caçador de sombras, pensou Maya, Pet o teria posto para fora do Moon, mas em vez disso ele simplesmente foi até a outra ponta do bar e se ocupou secando copos. Na verdade, disse Morcego, que não conseguia não se meter em tudo, não. Servimos porque é uma cerveja muito vagabunda. O menino voltou o olhar estreito para Morcego e sorriu entretido. A maioria das pessoas não sorria daquela maneira quando Morcego olhava de um jeito estranho para elas. Morcego tinha 1,98 metros de altura e uma cicatriz grossa que deixará seu rosto desfigurado onde havia sido atingido com pó de prata.
Morcego não era um dos noturnos, o bando que vivia na delegacia. Dormindo em velhas celas. Tinha o próprio apartamento e até um emprego. Tinha sido um bom namorado, até dispensar Maia por uma bruxa ruiva chamada Eve, que morava em Yonkers. Lia mãos na própria garagem. E o que você está bebendo? Perguntou o menino, inclinando-se tão para perto de Morcego que parecia ofensivo. Um cabelinho do cachorro que mordeu, bem, todo mundo? Você se acha bem engraçadinho. A essa altura o restante do bando tinha se inclinado para ouvi-los, prontos para defender Morcego se ele resolvesse dar um trato naquele menino. Detestável. Não acha? Morcego, disse Maia. Ela imaginou se era a única do bando que duvidava da capacidade de Morcego em dar um trato no menino. Não que duvidasse de Morcego. Era algo no olhar do menino. Não. Morcego a ignorou. Não acha? Quem sou eu para negar o óbvio? Os olhos do menino passaram por Maia como se ela fosse invisível e voltaram-se para Morcego. Não imagino que queira me contar o que houve com o seu rosto? Parece, e nesse instante ele se inclinou para frente e disse alguma coisa para Morcego, tão baixo que Maia não escutou. Em seguida, Morcego desferiu um golpe, que deveria ter lhe quebrado a mandíbula, mas o garoto não estava mais lá. Estava a uns bons metros de distância, rindo, quando o punho de Morcego acertou seu copo abandonado e o enviou voando pelo bar até a parede oposta em uma explosão de vidro estilhaçado. Pet Aberração apareceu na lateral do bar, o punho enorme segurando a camisa de Morcego, antes que Maia pudesse piscar. Basta, disse. Morcego, por que não vai dar uma volta e se acalmar? Morcego se contorceu na mão de Pet. Dar uma volta? Você ouviu? Ouvi, falou Pet em voz baixa. Ele é um caçador de sombras. Vá dar uma volta. Cachorrinho. Morcego xingou e se afastou de Pet. Foi em direção à saída, com os ombros rígidos de raiva. A porta bateu atrás dele. O menino havia parado de sorrir e estava olhando para Pet Aberração com um certo ressentimento sombrio, como se ele tivesse tirado um brinquedo com o qual pretendia se divertir. Não era necessário, disse. Sei cuidar de mim. Pet olhou para o caçador de sombras. É com o meu bar que estou preocupado, respondeu finalmente. É melhor você procurar outro lugar, caçador de sombras, se não quiser problemas. Não disse que não queria problemas. O menino se sentou novamente no banco. Além disso, não terminei a minha bebida. Mai olhou para trás, onde a parede do bar estava ensopada de álcool. Para mim parece que terminou, disse ela. Por um instante o menino simplesmente pareceu espantado, em seguida uma faísca de divertimento iluminou seus olhos dourados. Naquele instante, ele se pareceu tanto com Daniel que Maia quis se afastar. Pet deslizou mais um copo de líquido âmbar através do balcão antes que o menino pudesse responder. Aqui está, disse ele. Desviou os olhos para Maia, que pensou ter visto alguma repreensão neles. Pet, começou ela. Não conseguiu terminar. A porta do bar se abriu violentamente. Morcego estava parado na entrada. Maia demorou um instante para perceber que a frente e as mangas da camisa estavam ensopadas de sangue. Ela deslizou para fora do banco e correu até ele. Morcego! Você está machucado? O rosto dele estava cinzento, a cicatriz prateada destacada na bochecha como um pedaço de arame torto. Um ataque, respondeu. Tem um corpo no beco. Um garoto morto. Sangue, por todos os lados. Ele balançou a cabeça e olhou para baixo, para si mesmo. O sangue não é meu. Estou bem. Um corpo? Mas quem? A resposta de Morcego foi engolida na comoção. Assentos foram abandonados enquanto o bando correu para a porta. Pet saiu de trás do balcão e abriu o caminho pelo grupo. Só o menino caçador de sombras ficou onde estava, com a cabeça abaixada sobre a bebida.
Através de buracos na multidão ao redor da porta, Maia conseguiu dar uma olhada no pavimento cinza do beco, cheio de sangue. Ainda estava molhado e tinha corrido entre as rachaduras da pavimentação como as gavinhas de uma planta rubra. A garganta cortada? Pat estava dizendo para Morcego, cujo rosto já havia recuperado a cor. Como? Tinha alguém no beco. Alguém ajoelhado sobre ele, disse Morcego. Sua voz era firme. Não como uma pessoa, como uma sombra. Fugiu quando me viu. Ele ainda estava vivo. Um pouco. Ajoelhei sobre ele, mas, Morcego deu de ombros. Foi um movimento casual, mas as veias em seu pescoço estavam saltadas como raízes grossas enroladas em um tronco de árvore. Ele morreu sem dizer nada. Vampiros, disse uma licantrope rechonchuda que estava perto da porta. O nome dela era Mabel, Maia achava. As crianças noturnas. Não pode ter sido outra coisa. Morcego olhou para ela, em seguida virou e atravessou o recinto em direção ao bar. Ele agarrou o caçador de sombras pela jaqueta, ou pelo menos esticou o braço como se fosse essa sua intenção, mas o menino já estava de pé, se virando fluidamente. Qual é o seu problema, lobisomem? A mão de Morcego ainda estava esticada. Você é surdo, Nefilim? Rosnou ele. Tem um garoto morto no beco. Um dos nossos. Você quer dizer um licantrope ou outra espécie de membro do submundo? O menino ergueu as sobrancelhas claras. Vocês parecem iguais para mim. Ouviu-se um rugido baixo, Maia notou com alguma surpresa que veio de Pat aberração. Ele tinha voltado para o bar e estava cercado pelo restante do bando, todos com os olhos fixos no caçador de sombras. Era apenas um filhote, disse Pat. O nome dele era Joseph. O nome não trazia lembranças a Maia, mas ela viu a mandíbula contraída de Pat e sentiu uma agitação no estômago. O bando estava em uma expedição guerreira agora, e se o caçador de sombras tivesse algum juízo, estaria recuando como um louco. Mas não estava. Ele simplesmente ficou parado, olhando para eles com aqueles olhos dourados e um sorriso estranho no rosto. Um menino licantrope? Perguntou. Ele era do bando, disse Pat. Tinha apenas 15 anos. E exatamente o que você espera que eu faça a respeito? Pat o encarava incrédulo. Você é um Nefilim, disse. A clave nos deve proteção nessas circunstâncias. O menino olhou ao redor do bar, lentamente, com um olhar de tal insolência que um rubor se espalhou pelo rosto de Pat. Não vejo nenhuma ameaça contra a qual vocês precisem ser protegidos por aqui, disse o menino. Exceto pela decoração ruim e um possível problema de mofo. Mas isso geralmente pode ser resolvido com alvejante. Há um cadáver do lado de fora da porta da frente do bar, disse Morcego, pronunciando as palavras cuidadosamente. Você não acha? Acho que está um pouco tarde para que ele precise de proteção se já está morto, interrompeu o menino. Pat continuava a encará-lo. Suas orelhas já estavam pontudas e quando falou a voz foi abafada pelos caninos que engrossavam. Você deve tomar cuidado, Nefilim, disse. Deve tomar muito cuidado. O menino olhou para ele com olhos opacos. Devo? Então não vai fazer nada? Disse Morcego. É isso? Vou terminar o meu drink, respondeu o menino, olhando para o copo pela metade ainda no balcão, se você deixar. Então essa é a atitude da clave uma semana depois dos acordos? Questionou Pat, enojado. A morte de membros do submundo não significa nada para vocês? O menino sorriu, e Maia sentiu uma pontada na espinha. Ele parecia exatamente como Daniel logo antes de esticar os braços e arrancar as asas de uma joaninha. É a cara do povo do submundo esperar que a clave limpe a bagunça para vocês. Como se pudéssemos nos incomodar só porque um filhote idiota resolveu usar o próprio sangue para fazer pintura a dedo. E utilizou uma palavra que os próprios lobisomens nunca usavam, uma palavra imundamente desagradável que sugeria uma relação indevida entre lobos e mulheres humanas. Antes que mais alguém pudesse se mexer, Morcego se lançou contra o caçador de sombras, mas ele não estava mais lá. Morcego cambaleou e girou, confuso. O bando se espantou. Maia ficou de queixo caído.
O menino caçador de sombras estava sobre o bar, com os pés afastados. Realmente parecia um anjo vingador se preparando para despachar justiça divina, como os caçadores de sombras deviam fazer. Em seguida, ele esticou a mão e curvou os dedos em direção a si mesmo rapidamente, um gesto que ela conhecia do parquinho e queria dizer venha me pegar, e o bando correu em direção a ele. O morcego e a Mabel avançaram para o bar. O menino girou tão rapidamente que o reflexo no espelho atrás do bar pareceu um borrão. Maya ouviu dar um chute no momento seguinte. Os dois estavam gemendo no chão em uma confusão de vidro quebrado. Ela pôde ouvir o menino rindo enquanto alguém esticava o braço e o puxava para baixo. Ele afundou na multidão com uma graça que transmitia complacência e em seguida ela não conseguia mais enxergá-lo, vendo apenas um emaranhado de pernas e braços agitados. Ainda assim, achou que continuava a ouvir suas risadas, mesmo em meio a flashes de metal, a ponta de uma faca, e se ouviu inspirar de susto. Chega! Era a voz de Luke, quieto, firme como um batimento cardíaco. Era estranho como sempre se reconhecia a voz do líder do próprio bando. Maya virou e o viu parado exatamente na entrada do bar, com uma das mãos na parede. Ele não parecia apenas cansado, mas arrasado, como se algo o estivesse rasgando por dentro. Mesmo assim, sua voz era calma ao repetir. Chega! Deixem o menino em paz. O bando se afastou do caçador de sombras, e apenas Morcego permaneceu onde estava, desafiador, uma das mãos ainda agarrando a parte de trás da camisa do caçador de sombras, a outra segurando uma faca de lâmina curta. O menino tinha sangue no rosto, mas estava longe de parecer alguém que precisasse ser resgatado. Tinha no rosto um sorriso de aparência tão perigosa quanto o vidro quebrado que sujava o chão. Ele não é um menino, disse Morcego. É um caçador de sombras. São bem-vindos aqui, disse Luke em um tom neutro. São nossos aliados. Ele disse que não tinha importância, continuou Morcego, furioso. Joseph, eu sei, disse Luke, baixinho. Seus olhos desviaram para o menino louro. Você veio até aqui só para arrumar uma briga, Jace Vailan? O menino sorriu, esticando o lábio machucado de modo que um rastro fino de sangue percorreu o queixo. Luke. Morcego, espantado por ouvir o primeiro nome do líder do bando saindo da boca do caçador de sombras, soltou a camisa de Jace. Eu não sabia, não há nada para saber, disse Luke, a exaustão de seus olhos invadindo a voz. Pet Aberração falou, a voz um ronco baixo. Ele disse que a Clave não se importava com a morte de um único licantrope, nem mesmo uma criança. E só faz uma semana desde os acordos, Luke. O Jace não fala pela Clave, disse Luke, e não havia nada que ele pudesse ter feito, mesmo que quisesse. Não é verdade? Ele olhou para Jace, que estava muito pálido. Como você, eu sei o que aconteceu, interrompeu Luke. Com a Marise. Jace enrijeceu, e por um momento Maya enxergou através do entretenimento selvagem similar ao de Daniel e viu o que havia por baixo, e era escuro, agonizante, e fez com que ela se lembrasse mais dos próprios olhos no espelho do que dos do irmão. Quem contou a você? Clary? Não foi Clary. Maya nunca tinha ouvido Luke pronunciar aquele nome antes, mas ele disse com um tom que sugeria que se tratava de alguém especial para ele, e para o menino caçador de sombras também. Sou o líder do bando, Jace. Ouço coisas. Agora vamos. Vamos até o escritório de Pet para conversar. Jace hesitou por um momento antes de dar de ombros. Tudo bem, mas você me deve pelo uísque que eu não bebi. Esse foi o meu último palpite, disse Clary com um suspiro derrotado, afundando nos degraus do lado de fora do Metropolitan e encarando desconsoladamente a Quinta Avenida. Foi um bom palpite. Simon se sentou ao lado dela, as longas pernas esparramadas à sua frente. Quero dizer, ele gosta de armas e matanças, então, por que não a maior coleção de armas da cidade? Eu sempre gosto de uma visita ao Armas e Armaduras, de qualquer forma. Me dá ideias para minha campanha. Ela olhou para ele surpresa. Você ainda joga com Eric, Kirk e Matt? Claro. Por que não jogaria?
Achei que os jogos poderiam ter perdido um pouco do apelo para você desde que as nossas verdadeiras vidas começaram a se parecer demais com uma das suas campanhas. Repletas de mocinhos, bandidos, magia incrivelmente ruim e objetos encantados importantes que você tinha que encontrar se quisesse vencer o jogo. Exceto que em um jogo os mocinhos sempre venciam, derrotavam os bandidos e voltavam para casa com o tesouro, enquanto na vida real eles tinham perdido o tesouro, e às vezes Clary não tinha certeza de quem os mocinhos e os bandidos realmente eram. Ela olhou para Simon e sentiu uma onda de tristeza. Se ele desistisse dos jogos, seria culpa dela, assim como tudo o que tinha acontecido a ele nas últimas semanas tinha sido culpa dela. Clary se lembrou do rosto pálido dele na pia naquela manhã minutos antes de beijá-la. Simon, começou. Agora estou interpretando um meio-troll clérigo que quer vingança contra os orcs que mataram sua família, disse ele, animado. É muito legal. Ela riu exatamente quando o celular tocou. Tirou-o do bolso e abriu. Era Luke. Não o encontramos, disse ela, antes que ele pudesse dizer alô. Não. Mas eu encontrei. Ela se sentou, ereta. Você está brincando. Ele está aí? Posso falar com ele? Clary percebeu que Simon olhava para ela com atenção e abaixou a voz. Ele está bem? Pode-se dizer isso. Como assim pode-se dizer? Provocou uma briga com um bando de lobisomens. Está com alguns cortes e hematomas. Clary semicerrou os olhos. Por quê? Por que já se teria provocado uma briga com um bando de lobos? O que teria dado nele? Mas era Jace. Ele arrumaria uma briga com um caminhão Mack se tivesse vontade. Acho que você deveria vir até aqui, disse Luke. Alguém precisa colocar um pouco de juízo na cabeça dele, e eu não estou tendo muita sorte. Onde vocês estão? Perguntou Clary. Ele disse a ela, um bar chamado Unters Monastery Street. Clary ficou imaginando se seria disfarçado com magia. Desligando o telefone, voltou-se para Simon, que a encarava com sobrancelhas erguidas. O filho pródigo voltou? Mais ou menos. Ela se levantou desajeitada e esticou as pernas exauridas, calculando mentalmente quanto tempo levariam para ir a Chinatown de metrô e se valeria a pena gastar o dinheiro que Luke lhe dera com um táxi. Provavelmente não, decidiu, se ficassem presos no trânsito, levariam mais tempo do que de metrô. Ir com você? Concluiu Simon, levantando-se. Ele estava um degrau abaixo dela, o que os deixava praticamente da mesma altura. O que você acha? Ela abriu a boca, em seguida fechou outra vez, rapidamente. Ele parecia resignado. Você não ouviu uma palavra do que eu disse nos últimos 2 minutos, ouviu? Não, admitiu. Estava pensando em Jace. Acho que ele está mal, desculpe. Os olhos castanhos de Simon escureceram. E suponho que você vá correndo curar as feridas dele? Luke me pediu para ir, Clary respondeu. Eu esperava que você fosse comigo. Simon deu um chute de leve no degrau acima do seu com a bota. Eu vou, mas por quê? Luke não pode levar Jace de volta para o instituto sem a sua ajuda? Provavelmente pode, mas ele acha que Jace talvez esteja disposto a conversar comigo sobre o que está acontecendo antes. Pensei que pudéssemos fazer alguma coisa hoje à noite, disse Simon. Algo divertido. Assistir a um filme. Jantar. Ela olhou para ele. À distância, conseguia ouvir água caindo no chafariz do museu. Pensou na cozinha da casa dele, as mãos úmidas dele em seu cabelo, mas tudo parecia muito distante. Apesar de ela conseguir visualizar a cena, como talvez seja possível se lembrar da foto de um incidente sem conseguir se lembrar do incidente em si. Ele é meu irmão, disse ela. Tenho que ir. Simon parecia estar esgotado demais até para suspirar. Então eu vou com você. O escritório no fundo do Unters Moon ficava em um corredor estreito, todo sujo de serragem. Aqui e ali a serragem estava marcada com pegadas e manchada com um líquido escuro que não parecia cerveja. Todo lugar cheirava a fumaça e alguma coisa ruim, um pouco como, Clary tinha que admitir, apesar de jamais ousar dizer a Luke, cachorro molhado.
Ele não está no melhor dos humores, disse Luke, parando diante de uma porta fechada. Eu o tranquei no escritório do Pet Aberração depois que ele quase matou metade do meu bando apenas com as mãos. Não quis conversar comigo, então pensei em você. Ele deu de ombros, depois olhou do rosto espantado de Clary para o de Simon. O que foi? Não posso acreditar que ele veio aqui, disse Clary. Não posso acreditar que você conheça alguém chamado Pet Aberração, completou Simon. Conheço muitas pessoas, disse Luke. Não que o Pet Aberração seja exatamente uma pessoa, mas quem sou eu para falar? Ele abriu a porta do escritório. Era uma sala vazia, sem janelas, com as paredes cheias de flâmulas de esportes. Havia uma mesa cheia de papéis com um pequeno sistema de TV, e atrás dela, em uma cadeira cujo couro estava tão marcado que mais parecia mármore raiado, estava Jace. Assim que a porta se abriu, Jace pegou um lápis amarelo de cima da mesa e arremessou. O lápis voou pelo ar e atingiu a parede, bem perto da cabeça de Luke, onde ficou cravado, vibrando. Os olhos de Luke se arregalaram. Jace sorriu de leve. Desculpe, não vi que era você. Clary sentiu o coração se contrair. Havia dias que não via Jace, e ele parecia diferente de alguma maneira, não apenas o rosto ensanguentado e os hematomas, que eram claramente novos, mas a pele parecia mais rija, os ossos mais proeminentes. Luke indicou Simon e Clary com um aceno de mão. Trouxe umas pessoas para ver você. Os olhos de Jace se moveram em direção a eles. Estavam tão vazios como se tivessem sido pintados no rosto. Infelizmente, disse ele, eu só tinha um lápis. Jace, começou Luke. Não quero ele aqui. Jace apontou para Simon com o queixo. Isso não é justo. Clary estava indignada. Será que ele tinha se esquecido que Simon havia salvado a vida de Alec, talvez a vida de todos eles? Fora daqui, mundano, disse Jace, apontando para a porta. Simon acenou com a mão. Tudo bem. Eu espero no corredor. Ele saiu, abstendo-se de bater a porta atrás de si, apesar de Clary ter percebido que era o que ele queria. Ela se voltou novamente para Jace. Você precisa ser tão, começou, mas parou ao ver o rosto dele. Parecia despido, estranhamente vulnerável. Desagradável? Ele concluiu para ela. Só quando a minha mãe adotiva me expulsa de casa com instruções para nunca mais voltar a bater a porta dela. Geralmente sou extraordinariamente amável. Tente em qualquer outro dia da semana que não acabe com ou Luke franziu o senho. Marise e Robert Ligovold não são as minhas pessoas prediletas, mas eu não posso acreditar que ela tenha feito isso. Já se pareceu surpreso. Você conhece os Ligovold? Eles participaram do ciclo comigo, disse Luke. Fiquei surpreso ao saber que estavam à frente do instituto daqui. Parece que fizeram um acordo com a Clave depois da ascensão, para garantir alguma espécie de clemência no tratamento deles, enquanto Odd, bem, sabemos o que aconteceu com ele. Luke ficou em silêncio por um momento. Marise disse que estava exilando você, por assim dizer? Ela não acredita que eu achava que era filho de Michael Vailan e me acusou de estar compactuando com Valentim o tempo todo, disse que eu o ajudei a fugir com o cálice mortal. Então por que você ainda estaria aqui? Perguntou Clary. Por que você não fugiu com ele? Ela não disse, mas desconfio que ela pense que fiquei para servir de espião. Uma víbora em seu seio. Não que ela tenha utilizado a palavra seio, mas a ideia estava lá. Um espião para Valentim? Luke parecia consternado. Ela acha que Valentim imaginou que, por causa do afeto que tem por mim, ela e Robert acreditariam em qualquer coisa que eu dissesse. Então Marise decidiu que a solução é não ter mais nenhum afeto por mim. Afeto não funciona assim, Luke balançou a cabeça. Não dá para desligar, como? Uma lâmpada. Principalmente quando se é pai ou mãe. Eles não são meus pais de verdade. Sangue não é o único laço paternal. Eles foram seus pais por 7 anos, de todas as maneiras que importam. Marise só está magoada. Magoada? Já se parecia incrédulo. Ela está magoada?
Ela amava Valentim, lembre-se disso, disse Luke. Assim como todos nós. Ele a feriu demais e ela não quer que seu filho faça o mesmo. Tem medo que você tenha mentido para eles. Que a pessoa que ela pensou que você fosse durante todos esses anos seja apenas um ardil, um truque. Você precisa tranquilizá-la. A expressão de Jace era uma mistura perfeita de teimosia e espanto. Marise é adulta. Ela não deveria precisar ser tranquilizada por mim. Ora, vamos, Jace, disse Clary. Você não pode esperar um comportamento perfeito de todos. Adultos também fazem besteiras. Volte para o instituto e converse com ela racionalmente. Seja homem. Não quero ser homem, disse Jace. Quero ser movido à angústia adolescente, sem conseguir confrontar os próprios demônios internos e descontando tudo verbalmente nos outros. Bem, disse Luke, nisso você está se saindo muito bem. Jace, interrompeu Clary, antes que eles começassem a brigar sério, você tem que voltar para o instituto. Pense em Alec e Izzy, pense no que isso vai significar para eles. Marise vai inventar alguma coisa para acalmá-los. Talvez ela diga que eu fugi. Não vai funcionar, disse Clary. Isabelle parecia histérica ao telefone. Isabelle sempre parece histérica, disse Jace, mas pareceu satisfeito. Ele se inclinou para trás na cadeira. Os hematomas na mandíbula e na maçã do rosto se destacavam como marcas escuras e amorfas contra a pele. Não vou voltar para um lugar onde não confiam em mim. Não tenho mais 10 anos de idade. Posso cuidar de mim. Luke parecia não estar certo disso. Para onde você vai? Como vai viver? Os olhos de Jace brilharam. Eu tenho 17 anos. Sou praticamente um adulto. Qualquer caçador de sombras adulto tem o direito de qualquer adulto, mas esse não é o seu caso. Você não pode receber um salário da Clave porque é jovem demais. Aliás, os Ligovold são obrigados por lei a cuidar de você. Se não o fizerem, outra pessoa será designada ou o quê? Jace se levantou da cadeira. Eu vou para um orfanato em Idris? Serei jogado em uma família desconhecida? Posso arrumar um emprego no mundo dos mundanos por um ano, viver como um deles. Não, você não pode, disse Clary. Eu sei, Jace, eu era um deles. Você é novo demais para qualquer emprego que fosse querer, e além do mais as habilidades que você tem, bem, a maioria dos assassinos profissionais é mais velha do que você. E eles são criminosos. Não sou um assassino. Se você vivesse no mundo dos mundanos, disse Luke, é o que seria. Já se enrijeceu, comprimindo os lábios, e Clary percebeu que as palavras de Luke o tinham atingido com força. Vocês não entendem, protestou ele, um desespero repentino na voz. Não posso voltar. Marise quer que eu diga que odeio Valentim. E eu não posso fazer isso. Já se levantou o queixo, rígido, os olhos em Luke como se ele esperasse que o homem mais velho respondesse com escárnio ou até horror. Afinal, Luke tinha mais motivos para odiar Valentim do que quase todas as pessoas no mundo. Eu sei, disse Luke. Eu também o amei uma vez. Já se expirou, quase com alívio, e Clary pensou de repente, é por isso que ele veio para cá, para esse lugar. Não para arrumar uma briga, mas para chegar a Luke. Porque Luke entenderia. Nem tudo que já se fazia era insano ou suicida, ela lembrou a si mesma. Apenas parecia ser. Você não deveria ter que dizer que odeia o seu pai, disse Luke. Nem mesmo para tranquilizar Marise. Ela deveria entender. Clary encarou Jace, tentando decifrar sua expressão. Era como um livro escrito em uma língua estrangeira que ela não conhecia bem. Ela realmente disse que não queria que você voltasse nunca mais? Perguntou Clary. Ou você simplesmente concluiu que era isso e então foi embora? Ela disse que provavelmente seria melhor que eu encontrasse outro lugar para ficar por um tempo. Não disse onde. Você deu a ela uma chance de dizer? Perguntou o Luke. Olhe, Jace, você pode se sentir absolutamente à vontade para ficar comigo pelo tempo que precisar. Quero que saiba disso. O estômago de Clary revirou.
A ideia de Jace morando na mesma casa que ela, sempre por perto, a encheu de uma mistura de felicidade e horror. Obrigado. A voz de Jace era firme, mas ele olhou instantaneamente, sem conseguir evitar, para Clary, e ela pôde ver em seus olhos a mesma mistura horrível de emoções que estava sentindo. Luke, pensou, às vezes eu gostaria que você não fosse tão generoso. Ou tão cego. Acho que você deveria ao menos voltar para o instituto por tempo suficiente para conversar com Marise e descobrir o que ela estava querendo dizer, prosseguiu Luke. Mais talvez do que você esteja disposto a ouvir. Jace desviou os olhos de Clary. Tudo bem. A voz dele era áspera. Mas com uma condição, não quero ir sozinho. Eu vou com você, disse Clary rapidamente. Eu sei. A voz de Jace era baixa. E quero que você vá, mas quero que Luke vá também. Luke pareceu espantado. Jace. Eu moro aqui há 15 anos e nunca fui ao instituto. Nenhuma vez. Duvido que Marise goste mais de mim do que, por favor, pediu Jace, e apesar da voz seca e de ter falado baixo, Clary quase sentiu, como algo palpável, o orgulho que ele teve que combater para dizer essas duas palavras. Tudo bem. Luke fez que sim com a cabeça, o aceno de um líder de bando acostumado a fazer o que era necessário, quisesse ou não. Então vou com vocês. Simon se apoiou na parede no corredor do lado de fora do escritório de Pat e tentou não sentir pena de si mesmo. O dia havia começado bem. Razoavelmente bem, pelo menos. Primeiro episódio infeliz com o filme do Drácula na televisão fazendo com que se sentisse nauseado e desmaiasse, trazendo à tona todas as emoções, todos os desejos que vinha tentando abafar e esquecer. Em seguida, de algum modo, o enjoo o alterara e ele se vira beijando Clary do jeito que queria havia anos. As pessoas sempre diziam que as coisas nunca aconteciam como esperavam que acontecessem. Estavam enganadas. E ela retribuíra o beijo. E agora estava lá dentro com Jace, e Simon tinha uma sensação desagradável e incômoda no estômago, como se tivesse engolido uma vasilha de minhocas. Era uma sensação doentia a qual tinha se acostumado ultimamente. Não costumava ser sempre assim, nem mesmo depois que percebeu o que sentia por Clary. Ele nunca a pressionara, nunca tinha despejado seus sentimentos nela. Sempre tivera certeza de que um dia ela acordaria dos sonhos de príncipes e heróis de Kung Fu e perceberia o que estava na cara dos dois, pertenciam um ao outro. E se ela não tinha parecido interessada em Simon, pelos menos também não tinha parecido interessada em mais ninguém. Até Jace. Ele se lembrou de estar sentado nos degraus da varanda da casa de Luke, assistindo a Clary explicar para ele quem era Jace e o que ele fizera, enquanto Jace examinava as unhas e bancava o superior. Simon mal a escutara. Estivera ocupado demais percebendo como ela olhava para o menino dourado com as tatuagens estranhas e o rosto bonito e anguloso. Bonito demais, pensara Simon, mas Clary claramente não havia concordado, olhava para ele como se fosse um dos heróis da ficção que ganhará a vida. Ele nunca a tinha visto olhar para ninguém daquele jeito e sempre pensara que, se um dia ela o fizesse, seria para ele. Mas não fora. E aquilo machucara mais do que ele imaginara que qualquer coisa pudesse ser possível. Descobrir que Jace era irmão de Clary foi como ser enviado para a frente de um esquadrão de fuzilamento, depois receber um adiamento no último minuto. De repente o mundo parecia cheio de possibilidades outra vez. Agora ele não tinha mais tanta certeza. Olá! Alguém vinha vindo pelo corredor, alguém não muito alto, passando cautelosamente pelos respingos de sangue. Você está esperando para falar com o Luke? Ele está aí dentro? Não exatamente. Simon saiu da frente da porta. Quer dizer, mais ou menos. Ele está lá dentro com uma amiga minha. A pessoa, que tinha acabado de parar perto dele, encarou. Simon podia ver que era uma menina de mais ou menos 16 anos, com a pele macia e morena. Os cabelos castanho-dourados estavam presos em diversas trancinhas, e o rosto dela tinha o formato exato de um coração. Tinha um corpo compacto e sinuoso, quadris largos em uma cintura estreita. O cara do bar? O caçador de sombras? Simon deu de ombros. Bem, detesto ter que dizer isso, ela continuou, mas seu amigo é um babaca. Ele não é meu amigo,
retrucou Simon. E eu concordo plenamente, para falar a verdade. Mas pensei que você tivesse dito, estou esperando a irmã dele, disse Simon. Ela é a minha melhor amiga. E está lá dentro com ele agora? A menina apontou o polegar para a porta. Ela usava anéis em todos os dedos, joias de aparência primitiva feitas de bronze e ouro. Os jeans eram velhos, porém limpos, e, quando ela virou a cabeça, Simon viu a cicatriz que percorria todo o pescoço por cima do colarinho da camisa. Bem, disse ela com ressentimento, entendo de irmãos babacas. Imagino que não seja culpa dela. Não é. Mas ela talvez seja a única pessoa a quem ele vá dar ouvidos. Ele não me pareceu do tipo que ouve, comentou a menina, e captou o olhar de lado dele com um de seus próprios olhares. Divertimento passou pelo rosto dela. Você está olhando para minha cicatriz. Foi onde fui mordida. Mordida? Quer dizer que você é uma licantrope, completou ela. Como todos aqui. Exceto você e o babaca. E a irmã do babaca. Mas você não foi sempre uma licantrope. Quero dizer, você não nasceu assim. Quase nenhum de nós nasce assim. É o que nos torna diferentes dos seus amigos caçadores de sombras. O quê? Ela deu um sorriso fugaz. Fomos humanos um dia. Simon não respondeu. Depois de alguns minutos, a menina estendeu a mão. Sou Maia. Simon. Ele apertou a mão dela. Era seca e macia. Ela olhou para ele através de cílios castanho-dourados, da cor de torrada com manteiga. Como você sabe que Jace é um babaca? Perguntou ele. Ou talvez eu devesse perguntar, como você descobriu? Ela puxou a mão de volta. Ele destruiu o bar. Socou o meu amigo morcego. Chegou a bater em alguns do bando até deixá-los inconscientes. Eles estão bem? Perguntou, alarmado. Jace não parecia perturbado, mas conhecendo-o, Simon não tinha a menor dúvida de que poderia matar diversas pessoas em uma única manhã e sair para comer waffles depois. Eles foram ao médico? A um feiticeiro, respondeu a menina. Os da nossa espécie não frequentam muitos médicos mundanos. Membros do submundo? Ela ergueu as sobrancelhas. Então ensinaram a você os jargões? Simon se aborreceu. Como você sabe que não sou um deles? Ou um de vocês? Um caçador de sombras, ou um membro do submundo, ou... Ela balançou a cabeça até sacudir as tranças. Simplesmente emana de você, disse, com uma ponta de amargura, a sua humanidade. A intensidade da voz dela quase o fez tremer. Eu posso bater na porta, sugeriu ele, sentindo-se ridículo de repente, se você quiser falar com o Luke. Ela deu de ombros. Apenas diga a ele que Magnus está aqui, verificando a cena no beco. Ele deve ter demonstrado espanto, pois ela prosseguiu, Magnus Bunny. É um feiticeiro. Eu sei, Simon queria dizer, mas deixou para lá. A conversa já tinha sido estranha demais. Tudo bem. Maia virou como se fosse embora, mas parou no meio do corredor, apoiando uma das mãos na moldura da porta. Você acha que ela vai conseguir colocar um pouco de juízo na cabeça dele? Perguntou. A irmã? Se ele der ouvidos a alguém, será a ela. É bonitinho, disse Maia. Que ele ame a irmã desse jeito. É, disse Simon. É uma graça.